Olá pessoal, tudo bem? Bem pessoal, nós estamos aqui falando um pouquinho ali do livro de Mateus, onde diz que Jesus, não veio revogar a lei, mas cumpri-la. E estamos aqui conversando com as pessoas a respeito disso. E encerramos o vídeo lá falando sobre as pessoas dar continuidade na sua expressão de amor a Deus, no que diz respeito ao dízimo. A graça que Jesus nos trouxe, a graça, você veja, antes de Jesus trazer a graça é amor. A graça é a expressão de amor de Deus por nós. Por isso que lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a graça nos faz seguir e servir a Deus, a Jesus, por amor. O que me faz servir a Jesus é o amor que eu tenho a Ele. É porque eu o amo. Não é porque eu tenho interesse em alguma coisa que Ele tenha para me dar nesse mundo. Porque o interesse maior que eu tenho é de viver a eternidade com o meu Senhor, a quem eu amo. A minha fé me garante isso. Então a graça veio nos mostrar o amor de Deus, e Jesus quer que nós o sirvamos em amor. A lei não, a lei era obrigação. A lei era dente por dente, olho por olho. Se você não obedecer, você vai ser amaldiçoado. A graça veio nos poupar disso. O salário do pecado é a morte. Mas a morte que ele está falando é a morte espiritual. Se a pessoa morrer sem Jesus, sem se arrepender dos seus pecados, pronto, ela morreu. Ela vai para o reino das trevas. Vai vir o dia do juízo e ela vai ser julgada para o fogo eterno, juntamente com Satanás e seus demônios, o anticristo e o falso profeta que já vão estar lá. Então, ele quer que nós o sirvamos por amor. Então, quando você pratica os seus dízimos, você faz as suas ofertas, você faz por amor, pessoal. Por exemplo, eu tenho a minha esposa, eu a amo. Eu tenho o prazer de ver ela bem. Eu me dou para ela e ela para mim. Ela tem prazer de me servir e eu tenho o prazer de servir a ela por causa do nosso amor. O amor não se exaspera, o amor não leva a pessoa a andar inconvenientemente. Por isso que tem uma palavra, eu vou deixar na referência aí, que diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, você não pode ficar dando ouvido a essas palavras enganadoras que diz que você não precisa mais dar as suas contribuições em forma de dízimo. Entendeu? Mas isso não pode ser uma obrigação. Nenhum líder tem que colocar isso sobre você como um peso. Isso sobre você como um peso, como uma ameaça. Dizer que se você não der isso, você está amaldiçoado. O diabo vai entrar negativo. Eu, Joel, não creio nisso, pessoal. Eu tenho o prazer de dizimar a casa do meu pai. Entendeu? Tenho prazer. Eu só não vou ser conivente, entendeu? Com o líder que eu estou vendo, ou se eu perceber que ele está pegando aquilo ali, está gastando, está usando para benefício próprio. Eu não sou nenhum idiota. Tá certo? Não sou nenhum idiota. Porque tem muitas pessoas aí que passa a mão na cabeça do líder dela, que ela sabe que ele está pegando, usando os seus dízimos, as suas ofertas com coisas irregulares, que não é a obra do Senhor, que não é a obra, está escancarado aí,
Mas ela fica apontando o dedo aí para presidente, para políticos, dizendo tem que ser preso mesmo, tem que ir para a cadeia mesmo. Quando ouve falar aí daquele governador aqui do Rio de Janeiro, o Sérgio Cabral, e fala, mas passa a mão na cabeça do líder dela, que faz tão quanto, só que está fazendo com que entra na sacola. A verdade dói, né, pessoal? A verdade dói, mas o evangelho de Cristo é para impactar mesmo. O protestante, ele age assim mesmo. O protestante, ele age como eu conversava ontem com a minha esposa. Os discípulos de Cristo, eles morreram, são mártires por causa do evangelho de Cristo. Porque eles foram anunciar a Jesus Cristo, que veio ao mundo, que morreu pelos nossos pecados. Eles foram apresentar a graça de Cristo. E isso impactou os fariseus. O que Jesus trouxe iria mexer com a boa vida dos fariseus, iria tirar o melzinho da boca dos fariseus. E o que nós estamos falando, pregando para as pessoas aqui, é para tirar o melzinho da boca de uma porção de fariseus que estão em cima de púlpitos aí. Estão em cima de púlpito aí. Como diz a Bíblia ali, em Mateus, deixa eu pegar aqui para você, falar para você, como diz a Bíblia aqui, em Mateus, capítulo 5, 17, eu vou ler aqui, 5, 19, diz: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, e o que tem de pessoas violando a palavra de Deus, pessoal, violando, né, diz aqui, posto que dos menores e assim ensinar os homens, ainda que seja dos menores ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Será considerado mínimo. Olha, pessoal, tem um grupo muito grande de frequentadores de igreja, de pregadores, que eles vão viver a grande tribulação. Eles vão viver a grande tribulação. No arrebatamento da igreja, eles vão ser que vão dizer assim: Senhor, abre-nos a porta. E o Senhor vai dizer: não tem como. Sabe por causa de quê? Por violarem os mandamentos da Bíblia, por estarem tesourando para si nesse mundo. Muitas pessoas que estão preocupadas com a vida dela nesse mundo e não se preocupa em consagrar e santificar a sua vida a Deus. Muitas pessoas pouco está ligando com o irmão que está ao lado dela, com o irmão que está muitas das vezes precisando dela. Ela só quer, como diz o ditado popular, o venha a nós o vosso reino nada. Ela sobe o altar da igreja dela para dar o testemunho das suas vitórias financeiras, mas para mostrar a elas, mas para se exaltarem no que elas têm, que elas são vitoriosas, do que propriamente exaltar o Senhor Jesus. Jesus falou uma parábola que eu vou deixar referência aí, de um homem que construiu celeiros, encheu e disse: agora eu tenho tudo isso. Ele disse: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, e para que ficará isso? Nessa pandemia que nós passamos e ainda estamos vivendo, quantas pessoas que não esperavam quebrar, quantas pessoas que não esperavam perder seus patrimônios e até perderam suas vidas. Que Deus tenha misericórdia dos que ficarem lutados. Então tem muitas pessoas que elas vão ter, como eu já disse aqui, uma grande decepção quando aconteceu o arrebatamento da igreja. Quando aconteceu o arrebatamento, o que vai ter de pregador nesse mundo? O que vai ter de muitos aí que ficavam em púlpito lá dizendo e sei o quê? O que vai ter, pessoal, aqui nesse mundo? Aí eles vão ter que provar mesmo se eles têm fé.
Eles vão ter que provar. Porque eles vão ter que guardar-se para não se prostrar diante da besta. Eles vão ter que se guardar e vão ter que pagar com a vida. E vai ser aí que muitos vão mostrar realmente o que realmente são. Enganadores, falsos, dissimulados. Entende, pessoal? Porque não se arrependeram, como a Bíblia diz. Não se arrependeram. Você imagina, né? Como é que decepção vai ser dessas pessoas? Bem, eu vou encerrar esse vídeo e já volto num próximo vídeo. Saiba de uma coisa, meu irmão. Como diz lá a Bíblia, não passará um i ou um tio sem que essa palavra cumpra. O que está escrito vai acontecer. Melhor fora você ser um simples membro de igreja que vai lá no banco, senta, adora, vai embora para casa, do que você estar aí com esse título e você ser um fariseu hipócrita. A Bíblia diz que jamais entrará no reino dos céus. Tá certo? Que Deus abençoe a todos, meus irmãos, e até o próximo vídeo, que eu já vou fazer na sequência.